Direito econômico, conceitos gerais. Continuando os estudos do direito econômico, vamos falar sobre alguns conceitos gerais necessários para o entendimento do que vamos estudar a seguir. Começando pelos instrumentos de política monetária, que são utilizados pelo Banco Central, conforme falamos em aula quando falamos sobre o Banco Central. Esses instrumentos são os meios utilizados de execução, coerção e direção dos mercados para a consecução da política monetária definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é exercida pelo Banco Central. E são eles o redesconto, o compulsório e o open market. E para isso precisamos entender que toda instituição financeira contém ativos, que pode ser ativo monetário, bens ou títulos públicos federais, que é o saldo contábil positivo da instituição. E a título de exemplo, vamos considerar ele como 2.000. Entretanto, parte desse saldo contábil, que são os bens e os títulos públicos federais, não é emprestado, pois quando vamos a um banco, nós precisamos de ativo financeiro e não de bens ou títulos públicos. E nesse caso, como exemplo, falaremos que esse saldo contábil não emprestado será de 1.000. Portanto, podemos concluir que o disponível para empréstimo, que também é chamado como ativo monetário, será de 1.000, que é os 2.000 do saldo contábil menos os 1.000 que não é emprestado. E será com esse saldo de 1.000 que vamos apontar os exemplos agora. Começando pelo open market, que é quando o Banco Central compra títulos federais ou oferta títulos federais no mercado interno. E aqui podemos perceber que quando ele faz a compra de títulos, ele tem uma política expansionista. Lembrando que no caso de títulos públicos, nós teremos mais segurança e obrigatoriedade de compra em determinadas situações. E vamos supor que ele compre 500 em títulos públicos federais. Nesse caso, os bancos são obrigados a vender e, partindo do exemplo de 1.000 que os bancos tinham em saldo para empréstimos, eles passarão a ter 1.500. Portanto, haverá uma maior oferta de dinheiro no mercado. Havendo uma maior oferta de dinheiro no mercado, haverá uma diminuição no valor dos juros, porque quanto maior a oferta, menor o preço. Entretanto, se os juros são menores, o consumo será maior, e havendo maior consumo, existirá maior chance de aumentar a inflação. Por isso que, quando o Banco Central compra títulos no mercado, isso é considerado uma política expansionista. Já se ele ofertar títulos ao mercado, ou seja, vender títulos, essa política será contracionista. Supondo que ele oferte ao mercado os mesmos 500, tendo a instituição financeira o saldo de 1.000, ela passará a ter 500, porque teve que dispor de 500 para comprar 500 em título. Assim, haverá uma diminuição da oferta de dinheiro no mercado. E quando a oferta é menor, haverá uma maior incidência de juros, tornando o dinheiro mais caro. Dessa forma, havendo uma maior incidência de juros, haverá um menor consumo, porque o dinheiro se torna mais caro. Havendo uma diminuição de consumo, haverá uma forte possibilidade de diminuição da inflação. Por isso que quando o Banco Central oferta títulos no mercado, isso é considerado uma política contracionista, até porque é mais seguro emprestar dinheiro para a União do que para o consumidor. Assim, o open market é uma política importante para o controle da inflação. Entretanto, temos também o compulsório, que também é um instrumento de política monetária, que é um percentual de valor monetário retido no Banco Central por cada instituição financeira. E conforme se depreende do artigo 10, inciso 3 da Lei 4595, esse percentual poderá ser de até 100% do ativo financeiro ou até 60% de outros ativos, quando fala que compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos, entregues ao Banco Central do Brasil, à forma e condições por ele determinadas.
sendo que ele pode ainda adotar percentuais diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações e da natureza das instituições financeiras, bem como determinar percentuais que não serão recolhidos desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura sob juros favorecidos e outras condições por ele fixadas. Nesse caso, o Banco Central aumenta ou reduz o compulsório, ou seja, essa retenção obrigatória de ativo financeiro, para ter uma política contracionista ou expansionista. E para melhor explicar, vamos supor que o Banco Central, através do compulsório, aumente o compulsório a 50% do valor total de ativo monetário. Lembrando que o exemplo utilizado será o de 1.000 em relação ao ativo monetário. Ora, se a política monetária do compulsório determina que 50% do valor monetário seja retido no Banco Central, haverá apenas 500 disponível para oferta no mercado, pois 500 ficariam retidos no Banco Central, havendo dessa forma uma menor oferta de dinheiro no mercado. Havendo menor oferta de dinheiro, haverá uma maior incidência de juros, por força da demanda e da oferta. Com os juros maior, haverá uma diminuição no consumo e, consequentemente, uma diminuição da inflação. Por isso que o aumento do compulsório é considerado uma política contracionista, porque retira do mercado uma parcela do dinheiro que seria disponível pelas instituições financeiras para ofertar ao consumidor. Já no caso em que o Banco Central reduz o compulsório a zero, todo o valor monetário disponível pelo banco poderá ser ofertado ao mercado, havendo, nesse caso, uma maior oferta de dinheiro no mercado. Havendo uma maior oferta, haverá uma menor incidência de juros, porque todas as instituições financeiras também ofertarão no mercado. Havendo uma menor incidência de juros, haverá um maior consumo. E havendo um aumento de consumo, poderá ocorrer um aumento da inflação. Por isso que a redução do compulsório é considerada uma política expansionista, pois aumenta o consumo. Portanto, como podemos perceber, tanto o open market como o compulsório são considerados inversamente proporcional à política monetária, pois, conforme vimos na oferta de títulos, sendo uma política contracionista, haverá uma menor oferta de dinheiro, incidindo uma maior taxa de juros ao dinheiro ofertado e, consequentemente, haverá uma menor demanda e uma menor inflação por força dessa menor demanda. De forma inversa, acontece na política expansionista, em relação à compra de títulos. E da mesma forma em relação ao compulsório, tanto em relação à sua política contracionista, como em relação à sua política expansionista. Assim, tanto a política do open market como a política do compulsório são também conhecidas como política do cobertor curto, pois esse cobertor somente cobrirá a cabeça ou cobrirá o pé. Pois, havendo uma maior oferta de dinheiro, haverá uma menor incidência de juros, e isso aumentará o consumo. Entretanto, aumentará também a inflação. Ora, os juros pequenos é interessante para a política monetária. Entretanto, a maior inflação não será boa para a política monetária. De outra sorte, se você diminuir a oferta, aumentará a incidência de juros, diminuindo o consumo e diminuindo a inflação. Ora, a diminuição da inflação é boa para a política monetária. Entretanto, o menor consumo não é bom para o mercado. E nem os juros maior é bom para a política monetária. Por isso o nome de política de cobertor curto. Entretanto, conforme falamos em relação aos instrumentos de política monetária, existe um terceiro instrumento, que é utilizado pelo Banco Central, que diz respeito ao saldo de negociações diário que existe na balança de pagamentos realizados pelas instituições financeiras todos os dias. Isso está relacionado ao mercado interbancário. E como abordamos na primeira aula do nosso curso, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições que viabilizam a transferência de recursos, onde temos o agente superavitário, que tem sobra de recursos, que põe dinheiro no sistema, para o agente deficitário, que tem necessidade de recursos e que recebe esses recursos do sistema financeiro. Dessa forma, no saldo de negociações diário, no mercado interbancário, teremos três situações possíveis. Quando a captação de recursos
menos a quantidade de empréstimos for igual a zero, não haveremos de fazer nada, pois o saldo contábil estará ok e a instituição financeira não precisará regularizar esse saldo. Entretanto, podemos ter que a captação menos a quantidade de empréstimos terá um saldo menor que zero, ou ainda, quando a captação menos a quantidade de empréstimos terá um saldo maior que zero. Daí nós teremos uma transferência de recursos dentro do próprio mercado interbancário. Lembrando que essa captação de recursos ela é realizada dos agentes superavitários. E assim teremos duas possibilidades para que a instituição financeira zere o seu saldo. Ou ela tomará empréstimo do Banco Central por um dia, ou tomará empréstimos de outras instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional por um único dia. Supondo que ela tome empréstimo do Banco Central por um dia, desse empréstimo será cobrado juros, onde teremos a política do redesconto, que é os juros cobrados nesse empréstimo realizado pelo Banco Central no mercado interbancário. Assim teremos uma política expansionista e uma política contracionista. A política expansionista se dá quando existe uma menor incidência de juros cobrado nesse empréstimo. Havendo uma menor incidência de juros, haverá um menor custo para esse empréstimo. E havendo menor custo para o empréstimo, haverá uma menor incidência de juros ao mercado. Já em relação à política contracionista, teremos uma maior incidência de juros cobrado, havendo, portanto, um maior custo para o dinheiro em relação à instituição financeira, que deverá cobrar um maior juros ao mercado. E, nesse caso, havendo uma maior incidência de juros ao mercado, haverá um menor consumo. Portanto, a política de redesconto é os juros cobrados no empréstimo realizado no balcão interbancário. Já em relação ao empréstimo realizado nesse mercado interbancário por outras instituições financeiras, ele será discricionário, havendo igualmente a incidência de juros e garantias para esse empréstimo. E a garantia para esse empréstimo pode ser através de título público federal ou certificado de depósito interbancário, também conhecido como CDI. E se a garantia for através de título público federal, teremos uma maior garantia para o dinheiro. E se houver maior garantia, haverá uma menor incidência de juros. E os juros cobrados nesse empréstimo interbancário entre os próprios bancos é o que chamamos de taxa Selic over, que é uma média diária desses juros cobrados, que é diferente da taxa Selic meta, que é a taxa estipulada pelo Copom, que já estudamos em aula anterior. Entretanto, se esse empréstimo for garantido por certificado de depósitos interbancários, ou seja, o CDI, ele tem uma garantia menor e, portanto, uma maior incidência de juros livres. E a média diária desses juros é chamada de taxa DI ou taxa CDI. Portanto, fica clara em relação à política expansionista e contracionista que, nesse caso, ela é diretamente proporcional, pois, havendo uma menor incidência de juros, haverá um menor custo para o mercado, para o dinheiro, que cobrará um menor juros do mercado. Da mesma forma, teremos na política contracionista um maior juros cobrado pelo dinheiro, um maior custo para a instituição financeira, que cobrará um maior juros no mercado. Por isso, o redesconto é considerado diretamente proporcional. Dessa forma, fica claro que a política de redesconto também pode ser uma política expansionista ou contracionista.